Fale, meu caro, por favor. Não, bom dia, obrigado pela presença, mas eu queria só explorar um ponto que o senhor está colocando. Na prática, o que o senhor está colocando, porque é o seguinte, realmente, o Japão, 500 e poucos bilhões de investimento lá na fábrica no Alasca, um monte de outras coisas estão entrando no meio, mesmo se for pegar o acordo com a Indonésia, é um acordo que basicamente a Indonésia abre 99% dos produtos norte-americanos que chegam na Indonésia, eles vão reduzir imposto de importação. Tem muita gente na Indonésia reclamando, na verdade, do acordo, inclusive, né? Tá falando que não é um acordo, né? Ou devia ser chamado de outra coisa. É uma carta de rendição. E esse é o termo que, ouvindo o senhor falar, o que o Trump estava querendo dos países neste exato momento é rendição e capitulação. Pelo menos do ponto de vista econômico. Só que aí é o ponto que vira para o Brasil, né? Por mais que no Brasil tenha elementos econômicos naquela carta inicial, por mais que a gente tenha déficit, é claro que ele adoraria reduzir as barreiras, etanol, um monte de coisa, adoraria dar mais liberdade para as empresas, para as big techs no Brasil, mas em última instância no Brasil, o que ele está querendo é uma capitulação política, não? Não há dúvida, Sakamoto. É isso que eu comentei a falar. Você está insistindo no ponto, concordo com você inteiramente. A gente precisa estabelecer uma linha entre o que é ingerência política nos nossos assuntos e o que é ação econômica. Trump não está fazendo isso com o Japão. Trump não está chegando no Japão e dizendo: eu quero que vocês, na dieta japonesa, votem isso e aquilo. Porque é isso que ele está pedindo para nós. Né? Então, se de alguma forma a gente aceitar isso, né, nós estamos regredindo a uma condição de colônia, impossível, inaceitável sobre qualquer outro preço. Porém, né, o que o quadro sinaliza lá fora, eu gostei muito da tua expressão, eu tinha esquecido dessa expressão, ela é boa, capitulação. Tua expressão é boa. O que o quadro lá fora sinaliza é uma capitulação frente ao Trump. Eu não sei se a inteligência japonesa e europeia estão apostando pesado nas consequências econômicas disso. Vamos conceder, porque os Estados Unidos vão ter uma inflação de tal ordem, vai ter um problema de tal ordem. Até o final do ano nós vamos ter recessão nos Estados Unidos. E, portanto, tudo isso vai terminar nas eleições de midterm. Né? Tem 15 meses de sofrimento aí e tudo muda. Pode ser. Pode ser que eles tenham essa mentalidade, que eles tenham feito esse cálculo. Agora, para nós, na nossa realidade, sobrou um naco a mais, que está muito forte, que é a ingerência nos assuntos internos. Não vai dar para aceitar isso. Então nós vamos ter que se convencer de que não aceitar a ingerência nos assuntos internos vai ter um custo. Talvez esse seja o próximo passo nessa situação que nós vivemos. Fazer essa escolha de, como nação livre, como nação de alguma forma resistente a essa pressão, fazer a escolha do preço que nós vamos pagar por isso. Isso tem que ser uma escolha nacional, Sakamoto. Isso não pode ser uma escolha só do governo. Aquela imagem do Alckmin com o agronegócio, com a indústria atrás dele fazendo aquela declaração, essa imagem tem que sustentar essa escolha. Quer dizer, nós vamos escolher ser um país livre, vamos escolher ser um país com uma dignidade preservada, isso vai ter preço em relação aos Estados Unidos. Nós temos que calcular quanto é no PIB que esse impacto do não nos Estados Unidos vai dar no nosso PIB. Segundo o diretor do FMI, o Roncalha, que é um brasileiro, o diretor do FMI, será baixo. Ele não chegará a 1% do PIB. Não sei quais são as bases dessa conta, eu só li o resultado do cálculo. Se for isso, talvez valha a pena. Eu temo que não seja. É muito inusitada essa parceria do Trump com o Bolsonaro, né? Leva a suspeita de que pode haver algo mais por trás dessa irracionalidade que leva o Trump a impor uma sanção tarifária de 50% a um país com o qual os Estados Unidos têm superávit comercial, né? Eu lhe pergunto se em algum momento o senhor chegou a suspeitar que por trás dessa aparente irracionalidade do Trump
pode estar não o apreço que ele eventualmente tenha pelo Bolsonaro, mas o interesse de afastar países da América Latina, e estamos falando do Brasil, que é a maior economia, depois dos Estados Unidos, estamos falando da maior economia do continente, né? De afastar esse país da China. Se pode haver aqui uma segunda intenção do Trump, para além de adular o Bolsonaro, se não pode haver aqui uma preocupação geopolítica relacionada à China? Olha, primeiro de tudo, eu não poderia concordar mais contigo, José. Né? Não há dúvida alguma que o Brasil está sendo usado como um moleque de recado. Isso daí não há dúvida alguma. Né? Tanto é assim, José, que o Trump, nos jardins da Casa Branca, na quarta-feira da semana passada, ontem fez uma semana, o Trump disse, ele não é meu amigo. O ele não é meu amigo é Bolsonaro. Para toda a imprensa. O registro claro. Ele não é meu amigo, mas é um bom homem. Né? Claro que se você disser que o Trump mais quer é talvez uma certa liberdade, usar o exemplo do Brasil para o resto, do que é que ele vai fazer em nome daqueles 6 big techs que estavam lá no dia da posse. Aí é bem claro. O interesse é bem claro. Tanto o Pix, que vocês estavam comentando há pouco, o Pix é exatamente isso. Pisou nos calos da Meta, e a Meta, o Zuckerberg janta com o Trump toda hora, pediu, ele atendeu. Agora, a finalidade última, eu não tenho dúvida alguma, é deter a hegemonia chinesa na América Latina. Eu vou repetir, América Latina, não é Brasil, é usar Brasil como grande exemplo. Sabe, Josias, eu tenho ousado dizer que tem um subtexto, tem uma palavrinha mágica atrás daquele, que não é nem carta, né, porque o Itamaraty não recebeu, naquele anúncio do 9 de julho, com os 50%, dizendo que o Brasil... Né, tem uma palavrinha mágica ali naquela carta que não aparece, é Xangai. Xangai é um porto no Peru, né, para quem não sabe, né, construído pela China, um investimento de quase 4 bilhões de dólares, né, 3,8 para ser exato, em que a China reformou Xangai para ela receber petroleiros imensos, muito maiores que os que nós somos acostumados, é o único na América Latina com esse calado, e principalmente navios moderníssimos de cargueiro para container. Em outras palavras, a China preparou um encurtamento, encurtou o tempo de viagem, o custo do frete e tudo mais, na saída de produtos do Peru, latino-americanos, para a Ásia. Não é pequena a diminuição. Em algumas épocas do ano chega a 17 dias. Isso vai derrubar tudo isso. Ato contínuo, a China está agindo no interior, para usar o Brasil, posso mostrar em outros países também, para criar infraestrutura de transporte para levar mercadoria para Xangai. Já tem uma lá no norte do Brasil que se inaugura na COP30, pelo Rio Solimões, por hidro. Só que eles estão montando a bioceânica. Eles quem? Chineses. Financiando a bioceânica que vai ligar Atlântico a Pacífico. Ferrovia, que já tem 1.500 quilômetros pronto. Para falar português bem claro, a China não está cuidando só do que ele quer comprar aqui, ele está cuidando de como vai chegar lá esse produto. Essa presença maciça chinesa na economia brasileira, eu não vou nem enumerar o resto, né? Pensa na distribuição de energia, por exemplo, né? Geração, distribuição, quase toda chinesa no sudeste do Brasil. Quando você olha para esse quadro, o que a China já fez, você diz assim, a China compra 35% das exportações brasileiras. Não é só isso. A China está modernizando a indústria brasileira. Quem tem alguma ideia sobre isso, pense em carro elétrico que eles estão montando. E não é só isso, pense em bomba injetora de plástico. Josias, você tem toda a razão. Tem um subtexto nesse processo que é China, mas é um subtexto real, efetivo. A China já fez. Quando os americanos acordaram, a China já estava aqui. Agora está custando o preço.
Sabe, Josias, a escolha que nós vamos ter que fazer é curiosa isso. Se nós pretendemos pertencer de fato ao universo ocidental ou carregamos a América Latina, Brasil e América Latina para outro universo. Não sei que nome dá. Quer chamar de sul-sul, chama do jeito que quiser, só não é o ocidental. Quando a gente quiser pensar nesses termos, essa escolha me provoca pensar. Sabe por quê que atrás do Alckmin estava todo o agronegócio? Porque eles olharam para isso e fizeram conta. Não vai ser só soja que os chineses vão comprar do Brasil se nós conseguirmos chegar a Xangai. Porque o que os chineses estão fazendo, e é isso que está assustando os americanos principalmente, é que conforme os resultados das eleições no ano que vem, aqui no Brasil, eles vão trazer tecnologia para furar os Andes. Esse é o projeto. Criar uma ferrovia por baixo dos Andes. Eles têm tecnologia para isso. Eu não vou comentar aqui, porque eu pesquisei, tem vários modelos na China igual a isso, que eles furaram montanhas. Se isso acontecer, Josias, o agronegócio brasileiro vai ter uma presença na Ásia que é algo fora do comum. Quando a gente pensa sobre esse quadro, nós estamos de verdade no Brasil numa escolha muito maior do que a que o Trump nos oferece. Nós estamos numa escolha sobre que tipo de futuro nós pretendemos ter, colado na Ásia ou colado no Ocidente. Se a gente olhar para todos os nossos economistas, todos eles dizem a mesma coisa. A igrejinha dos economistas só não briga num ponto, Josias. O século XXI é um século asiático. Se o século XX foi dos Estados Unidos e o XIX foi da Inglaterra, o XXI será da Ásia. É nesse contexto que o agronegócio se mexe. É nesse contexto que você tem toda a razão. Tem um subtexto, sim, na pressão do Trump em cima da gente. E o subtexto não é Bolsonaro. O subtexto é Pequim. O subtexto é o que ele já fez, não o que ele vai fazer, é o que ele já fez aqui no Brasil.